Falou em filmes baseados em HQ, todo mundo lembra de Marvel e DC. Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, enfim. Mas nem só de Marvel e DC vive esse mercado cinematográfico. Hoje eu vou falar sobre 5 dos filmes que eu mais gosto, que são baseados em HQs de outras editoras que não são da Marvel e DC. Depois da vinheta. Fala pessoal, Alberto Fernandes aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Quadrante Alfa. Antes da gente entrar na lista, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escreve um comentário, isso é muito importante pra gente. Vamos afagar o algoritmo, só assim o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e vai ser mostrado para mais pessoas. Dá uma força pra gente, valeu? Bom, como eu gosto muito de todos esses filmes, então eu resolvi não colocar em nenhuma ordem, tá? Nem do melhor para o pior ou vice-versa. Então, bora para a lista. Hellboy. Criado no início dos anos 90 por Mike Mignola e publicado pela editora Dark Horse Comics, Hellboy é o filho de uma feiticeira com um demônio. E apesar de ter essa aparência demoníaca, ele é um personagem do bem. Ele foi descoberto pelo professor Trevor Bretterholm e soldados aliados por volta de 1944. Ele tinha sido invocado por nazistas ali no final da Segunda Guerra. O primeiro filme, de 2004, adapta justamente a primeira história em quadrinhos do personagem, dando uma roupagem um pouquinho mais moderna, inclusive utilizando uma agência governamental de pano de fundo no melhor estilo Men in Black. No cinema tivemos 3 filmes, além desse de 2004 que eu já citei, o de 2008 com uma continuação direta e o de 2019. O de 2004 e 2008 com o Ron Perlman, que é o ator principal que interpretou o personagem. Em 2019 tivemos o David Harbour, que é o Jim Hopper de Stranger Things. Para mim, o melhor filme é de 2004. Com Guillermo del Toro na direção e no roteiro, ele fez questão de trazer o Mike Mignola para ser produtor executivo do filme, e assim garantir uma maior fidelidade aos quadrinhos. Inclusive, uns anos atrás, entrevistaram o ator Ron Perlman para falar sobre esse filme e ele disse que não é uma adaptação, e sim uma homenagem aos quadrinhos da Dark Horse, numa verdadeira reverência ao personagem. Boa ação, ótimos efeitos especiais, um elenco muito competente. Esse filme te prende do começo ao fim, recomendo. Só encontrei para assistir esse filme na Claro Vídeo. Em outros streamings tem que pagar à parte. A continuação de 2008 tem na Netflix. 300. A HQ foi publicada em 1998 também pela Dark Horse Comics e foi criado pelo gênio Frank Miller, criador de clássicos como Batman Cavaleiro das Trevas e Demolidor, A Queda de Murdoch. Esse é um caso interessante em que a HQ foi inspirada pelo filme de 1962, Os 300 de Esparta. E aí, logo depois, o filme 300 de Zack Snyder foi inspirado pela HQ, inclusive tendo Frank Miller como produtor executivo do filme. O filme narra, de modo bem fictício, a Batalha de Termópilas das Guerras Persas, em que o rei Leônidas, interpretado por Gerard Butler, comanda 300 guerreiros espartanos contra o deus rei Xerxes da Pérsia e seu exército invasor de 30 mil soldados. Olha, Zé, conta quantos? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões. Rei Xerxes, aliás, interpretado por Rodrigo Santoro, que está praticamente irreconhecível com a pesada maquiagem e vários ornamentos. Filmado todo em chroma key, de forma que o filme ficasse muito parecido com as HQs, além de uma série de câmeras lentas que o Zack Snyder tanto adora, o filme traz uma experiência visual incrível, além de uma história empolgante e cenas de batalha muito bem coreografadas, um filmaço. Para assistir tem lá na HBO Max. Sin City, A Cidade do Pecado. Mais uma obra de Frank Miller e mais uma publicação da Dark Horse. Foi publicada inicialmente em 1991, contando histórias policiais numa HQ totalmente em preto e branco. O filme de 2005 adaptou muito bem a atmosfera da HQ, além de contar com um elenco extremamente estrelado, como Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Clive Owen, Rosário Dawson, Benício Del Toro, Elijah Wood, o Eterno Frodo e muito mais.
Com direção do próprio Frank Miller, do excelente Robert Rodrigues e uma participação especial na direção também de Quentin Tarantino, o filme apresenta um visual em preto e branco em contraste, com poucos tons de cinza, em alguns momentos alguns detalhes coloridos, nunca antes visto no cinema. O filme conta 3 histórias com alguma conexão, porém independentes, em uma atmosfera no ar muito bem feita, com muita violência, sensualidade e humor. Um filmaço. O filme teve uma continuação em 2014, porém muito abaixo do primeiro filme. Para assistir Sin City, também lá na HBO Max. Kingsman. O filme foi lançado em 2012 pela Millar World. A HQ foi lançada em 2012 pela editora de Mark Millar, criador de Kingsman, junto com Dave Gibbons. Uma história de espionagem, à la 007, sobre uma organização que recruta um jovem chamado Ixie para se tornar o próximo Kingsman. Foi adaptado para o cinema em 2015, tendo como atores principais o Colin Firth, Taron Egerton, que aliás dizem que vai ser o próximo Wolverine, e Samuel L. Jackson como vilão do filme. É um filme muito divertido, com muitas cenas de ação, aliás, cenas de ação extremamente absurdas, daquelas que a gente adora. É um filme que subverte vários gêneros, como ação, espionagem, comédia e até os quadrinhos. Numa mistura que quebra alguns clichês, mas também se utiliza de alguns estereótipos. Luta de classes e a realeza também estão presentes nesse filme. Enfim, vale a pena conferir. Tem esse filme lá na Star Plus. MIB, Homens de Preto. Bom, aqui cabe uma observação. Essa HQ foi publicada pela primeira vez em 1990 pela Aircel Comics. E logo em seguida a Aircel foi comprada pela Malibu Comics, que logo em seguida foi comprada pela Marvel Comics. Mas tecnicamente MIB pode figurar nessa lista. Criada por Lowell Cunningham, essa HQ tinha algumas diferenças importantes com relação ao filme de 1997. A HQ era tudo em preto e branco, o agente Jay era loiro e branco. A agência governamental tratava de assuntos sobrenaturais também, além das histórias serem um pouco mais sérias, por assim dizer. Já o filme é sensacional, é muito difícil alguém que não tenha visto, afinal foi um sucesso de público e crítica. Com um humor impecável e uma química impressionante entre os protagonistas Will Smith e Tommy Lee Jones, MIB apresenta um equilíbrio perfeito entre o CGI e os efeitos práticos, contando com uma boa dose de ação e até algum drama. Se alguém ainda não viu esse filme, vá correndo lá na Netflix, tem mais 2 sequências inclusive. E tivemos um 4º filme recentemente, MIB Internacional, que eu aguentei ver 15 minutos só do filme, achei muito chato e parei no meio. Mas aí, o que achou dessa lista? Acrescentaria algum filme? Escreve aí nos comentários. Espero que tenham curtido mais esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Valeu pessoal, um abraço, fui!